Estamos aos poucos voltando à normalidade. Temos algumas classes já funcionando. E essa classe vai voltar a ser a classe dos adultos. A ideia de união de adultos é na chamada ECC, né, na Escola de Crescimento Cristão, mas aqui na EBD, a classe dos adultos. Nós temos falado num nivelamento, a gente chamou de nivelamento porque é um material que ainda não tinha sido passado para a primeira igreja. Nós estamos passando um assunto de Escola de Crescimento Cristão ainda na EBD, porque na implantação da Escola de Crescimento Cristão, todos que passarem por esse nivelamento vão saber ministrar e não terão dificuldades com nem os novos, nem os mais antigos. Porque, na realidade, a ideia de EBD é que estudemos Bíblia. E ponto. Aí depois a gente vai começar a introduzir cada livro da Bíblia. Por isso que a gente está fazendo uma série de mensagens, estudos, por conta exatamente da gente não estar tendo esta dinâmica na EBD de estudos, diretamente estudo da Bíblia. A gente fica usando material e uma ideia mais de teologia prática e até uma ideia muito teórica de teologia, para que a gente tenha esse crescimento cristão, aquisição de conhecimento. E a ideia é que a gente possa entender Bíblia para a gente praticar na EBD. Mas, enquanto nós estamos passando por essa fase de nivelamento, vamos então trabalhar esses assuntos. A gente trabalhou primeiro doutrina de Deus, depois nós trabalhamos a doutrina da pessoa de Cristo, toda a ideia da pessoa de Cristo, toda a discussão, toda a controvérsia nos primeiros séculos, nos primeiros concílios, se ele é Jesus homem, Jesus Deus, 100% homem, a ideia errada de Jesus ser 50% homem, 50% Deus, que não é assim, uma ideia mais difícil de entender, mas real, que é Jesus 100% homem, 100% Deus. Não é fácil de compreender a pessoa de Deus. Por isso que o termo teologia não pode ser, o conceito não pode ser o estudo de Deus, né? Porque Deus não pode ser objeto de estudo, de hipótese alguma, de qualquer que seja a ciência. E a ideia é de estudar Deus, o homem e as suas relações, a relação de Deus com o homem, e a teologia se preocupa com isso. E para isso a gente precisa pelo menos ter uma ideia básica, porque ter uma ideia profunda de Deus é algo muito difícil. Nós vamos ver isso já nos primeiros versículos que vamos ler hoje. Mas antes, vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Falou de falar com Deus, a bandeira da Bahia ali deu uma escorregada. Ó. Depois alguém coloca ela ali direitinho, né? A gente tem, inclusive, que aprender a lidar com esses símbolos, inclusive na igreja, porque tem regras, né? Vamos orar. Amado Deus, agradecemos ao Senhor o teu amor, agradecemos essa manhã especial, esse domingo, essa escola bíblica dominical. Agradecemos a cada um que pôde e pode estar aqui. Agradecemos também aqueles que ainda virão. Agradecemos os que estão escutando agora, ouvindo, mesmo que uma EBD gravada, mas agradecemos por eles, porque buscou e se interessou, Santo Deus, ou se interessaram em aprender mais do Senhor. Abençoa cada pessoa que nos ouve nessa hora, mesmo que seja num momento posterior, numa plataforma digital. Te agradecemos pela vida dessas pessoas e te pedimos por cada um. Intercedemos, Santo Deus, por este mundo e te pedimos principalmente por esta hora, para que tenhamos discernimento do Espírito Santo, o mesmo que vamos falar aqui hoje, para que a nossa fala seja uma fala reta, retilínea, e não uma fala que tenha dubiedade ou que venha
a ter dificuldades de entendimento. Te agradecemos o teu amor, te louvamos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo escrita aos Coríntios. É interessante nós falarmos a partir do verso 10. O verso 9 é um verso que fala sobre as coisas que Deus tem preparado para nós. Mas vamos ler a partir do verso 9 para a gente entender mais ou menos o que é que Paulo está escrevendo aí aos Coríntios. Capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O verso 8 em diante já é melhor ainda, porque vai falar sobre uma falta de entendimento dos governantes. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 8. Aí a gente vai ler aí uma boa parte deste capítulo até o verso 16. Diz assim o texto: nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se tivessem compreendido não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita, em outra versão não entende, as coisas do Espírito de Deus, pois lhe são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Podeis assentar. Pensemos, pois, quando vamos falar da pessoa de Deus, ou das pessoas de Deus. E essa teologia da trindade, ou da triunidade, de 3 em 1, não é algo fácil de nós compreendermos. O máximo que nós podemos fazer de comparação seria a ideia de família, o máximo de haver pai, mãe e filho. O máximo que poderíamos. Alguém pode achar absurda a ideia de pai, mãe e filho, fazermos essa comparação. É uma comparação extremamente esdrúxula no sentido da diferença, mas é o máximo que podemos compreender humanamente. Seria a unidade da família, mas só que é um Deus apenas, em três pessoas distintas, melhor dizendo, em apenas um Deus que adoramos, um Deus todo-poderoso. E aí nós temos uma série de textos que depois nós vamos trabalhar dentre eles, o que Jesus diz assim, você não vê o Pai, você está comigo há tanto tempo, e não vê o Pai, eu e o Pai somos um. É um dos textos que nós vamos trabalhar posteriormente. Mas nessa introdução eu quero dizer aos irmãos que muitas são as dificuldades que nós vemos nas religiões
quando vão falar da pessoa do Espírito de Deus. Por que que há essa dificuldade? Por conta, meus queridos, primeiro, da ignorância humana. Segundo, do interesse pessoal. Terceiro, da interpretação pessoal. Quarto, da vaidade humana. Nós nos apossamos daquilo que não é nosso e que deveria ser nosso, mas de uma forma diferente do que nós enxergamos. Do que é que eu estou falando? Quando nós vamos ouvir algumas religiões falando do Espírito de Deus, estou falando de cristãos, estou falando de religião cristã. Nós ouvimos, por exemplo, palavras como essência. Ele é uma essência, né? Ele é um poder, ele é uma força. Nós vemos sempre esta ideia desassociada de pessoa, de personalidade, de persona. E é isso que nós precisamos compreender. O que vem a ser a pessoa do Espírito? Uma força seria, de fato, uma definição completa, ou seria uma característica de Deus, força, poder? O salmista chama Deus de força minha, né? Ele de fato é a nossa força e ele nos fortalece, nos dá força. Isso é apenas algo que Deus nos dá, é uma característica de Deus, um atributo divino é ser todo poderoso, ou seja, ele tem todo o poder. É algo muito simples, é um limitar, é uma definição extremamente limitada, falar de Deus apenas como uma força, ou como uma essência, como se Deus fosse algo que exalasse, o Espírito fosse algo que exalasse. E por falarmos que Ele mora em nós, que Ele habita em nós, no nosso coração, isso deixa ainda uma confusão maior. Alguém pensa isso, né? Então ele é como algo que enche o pulmão, principalmente quando vamos trabalhar o termo pneuma, que é o termo para vento, para sopro, e é também o termo para espírito, na ideia de que ele nos dá vida. Uma coisa para nós aprendermos desde o hebraico, tem uma palavra, a palavra nefesh. Essa palavra é uma palavra que fala sobre garganta. Ela é traduzida muitas vezes como vida. É o ser humano, é a vida. Mas principalmente ela é traduzida como alma. Qual é a ideia? A ideia é de que é o local por onde entra o sopro, a respiração, a vida. Quando Deus soprou nas nossas narinas, entrou, as narinas vão ligar também com o mesmo lugar, né? E quando, não sei se vocês já viram, os orientais, eles têm um costume de cortar a garganta para tirar a vida. Porque essa é a ideia, né, de que cortou a garganta, cortou a nefesh, né, cortou a vida. Esta ideia é que traz às vezes essa confusão. A confusão de que o Espírito de Deus não é uma pessoa. A gente já pôde trabalhar as características de pessoa na pessoa de Deus, na pessoa do Espírito, na pessoa de Cristo, e essa mesma ideia tem que ser trabalhada na pessoa do Espírito de Deus. E isso a gente já começa a perceber aqui, nesse texto primeiro, que é o texto de 1 Coríntios capítulo 2, a gente leu aí, era para ler a partir do 10, mas a gente leu a partir do 8, exatamente para a gente compreender do que ele está falando. Ele está fazendo uma distinção entre a sabedoria divina e a sabedoria humana. E ele fala exatamente que os governantes deste mundo, eles não têm compreensão, eles não compreenderam a sabedoria divina. E por que não? Porque eles não têm o discernimento de quem é Deus. E essa sabedoria divina nos é revelada pelo
Espírito de Deus. A gente já vê uma outra função aí do Espírito, que é a função de professor, que nós também vamos trabalhar lá na frente. Mas quais são as características que trabalhamos de pessoa, na pessoa de Deus, na doutrina da pessoa de Cristo, e que são as mesmas para o Espírito? Pensem comigo. Aliás, pensem comigo porque vocês são pessoas, né? É a primeira característica. É a característica de pensar. Pensar, sentir, querer, ter consciência própria, ter direção. Tudo isso é característica de pessoa. E tudo isso o Espírito de Deus tem. Sente, ama, pensa, quer, tem consciência própria e dá direção. Aliás, quem nos dá consciência, inclusive, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Quem nos revela a respeito de nós mesmos e a respeito de Deus é o Espírito de Deus. E esse texto aqui da carta aos Coríntios está nos ensinando isso também. Está nos ensinando que quem revela para nós a sabedoria de Deus é a pessoa do seu Espírito. É um paradoxo para nós falarmos de três pessoas num só Deus. Alguns que não aceitam essa doutrina diz que isso é uma idolatria, que isso é ser politeísta, ou seja, ter mais de um Deus. De fato, se não for pelo Espírito Santo, não temos como compreender esta sabedoria divina de três pessoas num só Deus. As coisas não são tão difíceis quando o Espírito vai nos revelando, vai nos ensinando. E cada um faz uma função muito especial, ou melhor, funções muito especiais. A pessoa de Cristo se fez homem, sendo 100% Deus, se fez 100% homem para morrer por cada um de nós. E aqui nós vemos o Espírito, a palavra dizendo que o Espírito, Deus revelou a sabedoria do Espírito a nós, aí no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, se revelou a nós, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Talvez na sua tradução aí, João Ferreira de Almeida, esteja dizendo que o Espírito a tudo perscruta. Eu não sei se tem alguma Bíblia falando isso assim, mas não é? A palavra perscrutar é exatamente isso, é examinar de maneira profunda. Não é um português mais rebuscado que uma tradução mais antiga de João Ferreira de Almeida ainda preserva, né? Por isso que tem as novas traduções para ir fazendo com que os sinônimos fiquem cada vez mais fáceis para o nosso entendimento. Mas essa ideia é de que o Espírito a tudo penetra, né? De que o Espírito a tudo examina. A ideia de perscrutar é de penetrar. E diz que o Espírito a tudo examina, por isso ele nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. Ele sabe o que se passa dentro de cada um de nós, porque ele sabe, inclusive, o que passa dentro de Deus, das profundezas de Deus. Meus irmãos, é por isso que não tem como nos aprofundar em conhecimento divino se nós não tivermos o quê? O Espírito de Deus. Está acontecendo uma coisa muito complicada nos últimos tempos. As pessoas têm colocado, aliás, não é dos últimos tempos não, porque Paulo já escrevia a Timóteo falando sobre isso, sobre igrejas negócio, né? Um dia desse, eu ouvi falar de um ex-colega de trabalho. Eu trabalhei numa empresa na cidade de Camaçari e tinha um colega de trabalho lá que ele era de uma determinada igreja. E esses dias eu escutei, né? Alguém me disse, olha, você sabe fulano? Eu disse, sim. Ele saiu lá da igreja dele e colocou uma igreja para ele. Eu fiquei pensando nesse negócio, né? Tem acontecido demais isso. Sim, mas ele estudou? Não, ele pegou e colocou lá uma igreja negócio. Essas igrejas negócio, meus irmãos,
o dono do prédio é a pessoa, é como se fosse mesmo a venda da fé. E aí entra uma teologia da prosperidade para a pessoa ter retorno financeiro. E ele enricou de uma hora para outra. É como Paulo diz a Timóteo, olha, tem gente que usa a fé como negócio. Isso é uma interpretação pessoal. Isso é uma interpretação humana. Eu posso dizer até que chega a ser uma interpretação maligna, se aproveitando da boa fé do povo. Isso não é negócio. Igreja não é negócio. Apesar de ter contribuição, dízimo, oferta, mas tudo isso é para que possa manter o sistema religioso com todos os seus processos no devido lugar. A primeira coisa que essas igrejas fazem é quebrar os processos, não é? Primeiro, as interpretações são pessoais, porque não estudam. Eles trazem, inclusive, a ideia do Espírito, como se o Espírito fosse que estivesse dando a eles aquele tipo de interpretação. E aí surge uma série de ideias, como se fossem ideias de programa de televisão, e eles começam a fazer umas como é que eu chamo? Porque a gente chama às vezes assim também, mas a forma é diferente. Uma série de campanhas disso, campanha daquilo, o dia de não sei o quê, mas com o intuito de arrecadação de dinheiro para o seu próprio benefício e não para a pregação do Evangelho. Esse é um dos grandes problemas. Um amigo meu de trabalho também, é porque para a gente evitar falar os nomes, né? Ele hoje é bispo de uma determinada igreja midiática. Quando eu o vi pela primeira vez lá, eu tomei um susto. Ele fazia carreto na loja que nós trabalhávamos. E tinha alguns cristãos lá. Foi nesse período que eu me converti. E quando nós fomos visitar a casa dele, ele começou a falar da igreja que ele dirigia, porque ele era um obreiro dessa igreja. E ele disse assim, mas a coisa é forte aqui. Ele dizia assim, a coisa aqui é forte, porque a arrecadação, na minha mão, só está crescendo a arrecadação, e enquanto a arrecadação cresce, a gente também é promovido na igreja. Perceberam a ideia de empresa, a ideia de negócio? E isso tudo, meus irmãos, é porque vem de uma interpretação pessoal e de um insuflar da vaidade humana, e as pessoas acabam distorcendo o texto bíblico. Eu vou parar um minutinho só para dizer a você, Ruth, seja bem-vinda, viu, minha irmã? Muito obrigado pela sua presença aqui, e a gente se sente feliz com você aqui, tá certo? Deus abençoe. Vocês sabem, Ruth passou por uma dificuldade, mas está aí de volta, firme e forte, não é? Seja bem-vinda, viu? Vamos lá. A interpretação pessoal e o insuflar da vaidade. Por isso, acabamos em não entender quem é o Espírito. E é isso que o texto está dizendo. Não temos recebido um espírito do mundo. Isso é uma interpretação mundana, essas que eu falei agora há pouco. Mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas, de que maneira? Gratuitamente por Deus. Meus irmãos, quando falamos de salário pastoral, ele prega o evangelho por causa do salário? Se o pastor parar de receber salário, será que ele vai continuar pregando o evangelho? A resposta está nos momentos anteriores a ele pregar, a ele ser pastor. Porque ele foi chamado exatamente por conta de um despreendimento no processo da pregação do evangelho. Não é? Nós temos um sem número de pessoas que têm um emprego formidável, às vezes até um emprego federal, um funcionário público, ganhando um salário magnífico,
e saindo para missões para ganhar um salário mínimo. Às vezes, sem saber que salário vai ganhar. E às vezes a coisa ainda é muito pior. Para fora do país, para um país extremamente subdesenvolvido, sem nenhuma infraestrutura, por puro amor ao Evangelho. Então, o que a gente chama é de sustento. Essas pessoas vivem pelo sustento. E às vezes morrem na pregação do Evangelho em áreas de igrejas perseguidas. Esse a gente pode saber, foi guiado pelo Espírito de Deus. Não foi pelo insuflar da sua vaidade, não foi por interpretação própria e pessoal. Ele foi guiado, que essa é uma outra função do Espírito, é nos guiar, é nos orientar, é ensinar o caminho, é mostrar o caminho por onde andar. E o Espírito de Deus faz isso conosco. E ele faz isso por conta dessas características de pessoa. É a primeira coisa que a gente precisa perceber, é que o Espírito de Deus tem a característica de pessoa. Ele pensa, sente, ama, quer, ou seja, tem vontade, tem consciência própria e tem direção, por isso ele também nos dá direção. O texto, no verso 13, diz assim, também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. É baseado nisso que eu estou dizendo, que as interpretações são pessoais. Não em sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Vejam como às vezes a gente dá uma interpretação extremamente humana a algo que é espiritual. E às vezes damos características humanas a algo que é espiritual, quando deveríamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Pensemos um minuto. Aqui agora, temos algumas pessoas presentes. Nas classes, temos algumas pessoas. Caminhamos dia a dia. Temos as nossas alegrias e as nossas dificuldades, as nossas tristezas, os nossos aborrecimentos. Também temos as nossas euforias, os nossos momentos de surpresa. E nesse caminhar da vida que nós temos, a gente consegue enxergar o mundo espiritual que está ao nosso redor? Com que olhos podemos enxergar o mundo espiritual? Se não com os olhos da fé, com a guiar do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, é por isso que muitas interpretações surgem sobre o Espírito. Quando nós vamos trabalhar muito João, né? Mas quando nós chegamos em João 14, verso 26, nós vamos trabalhar muito outros capítulos, mas quando chegamos em João 14, verso 26, nós temos o seguinte escrito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Olha, a pessoa de Deus, Pai, criou o mundo juntamente com a pessoa de Jesus Cristo, como João fala. Ele, no princípio estava com Deus e no princípio criou todas as coisas, logo no primeiro capítulo de João. E o primeiro capítulo de Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava ou pousava ou chocava sobre a face do abismo, não é? Porque ainda não tinha eclodido a forma do mundo. E estava ali Deus com as suas 3 pessoas em um Deus só.
estavam ali na criação do mundo. E aqui no verso 26, diz que ele faz o que conosco? Olha, veja que essas funções eles foram exercendo no decorrer do tempo por puro amor. Lembra que nós falamos isso lá na doutrina da pessoa de Deus? A razão, a causa, né? A motivação de Deus criar o mundo, né? E cuidar do homem é puro amor. Não há merecimento em nós, mas é puro amor divino. E esse amor divino traz este Consolador. Jesus também é chamado de Consolador, vocês sabem disso? De Paracletos, né? Daquele que anda ao lado. E ele diz: eis que enviarei o Consolador, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará, e a gente vê a função que falei agora há pouco, de professor. Quando nós buscamos interpretações pessoais, nós não conseguimos aprender do Espírito. É por isso, meus irmãos, que é necessário ter o Espírito de Deus para conhecer a Deus, como disse ali a carta aos Coríntios, porque quem penetra as profundezas de Deus, quem é? É o Espírito de Deus. E este também habita em nós. A gente pode ver na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 3, e também vemos no capítulo 6, da mesma carta. O Espírito de Deus é isso. O Espírito de Deus é uma pessoa. O Espírito de Deus não é uma força, uma essência. Isso é apenas uma característica, né? Força e poder é apenas característica. Quando eu falo da vaidade humana, e aí a gente pode lembrar de Pedro, que fala de interpretação pessoal, é porque a ideia de poder nasce da vaidade humana. Uma interpretação errada que temos é que nós realizamos porque temos o poder de Deus. É uma interpretação muito errada. É Deus que realiza pelo seu poder. E nós somos o quê? Instrumentos para a realização dele e o seu poder. Uma vez uma jovem chegou na igreja de Lençóis, cultuou conosco, e ela me esperou no final do culto e disse assim: pastor, eu gostei muito da mensagem. Eu digo: muito obrigado mesmo, Deus é bom, né? Ela disse: mas eu não posso cultuar aqui com vocês. Eu disse: não. Ela disse: não. Por quê? Porque lá na minha cidade, meu pastor disse que em igreja batista, o pastor não tem poder. Aí eu disse: seu pastor não mentiu não, viu? Ele tem razão. Eu não tenho poder nenhum. Pois é, aí eu tenho que ir para uma igreja de pastor que tem poder. Aí eu lamento dizer à irmã, mas a irmã não vai encontrar essa igreja. Pode encontrar uma igreja de canastrão, né? Paspalhão, de gente que gosta de enganar. Porque pastor nenhum tem poder. O poder, minha irmã, é advindo de Deus. É por isso que a gente vê uma série de distorções e às vezes, meus irmãos, aquele pastor acha que de fato ele tem aquele poder, viu? E aí cria uma série de problemas psicológicos e que pode gerar outros que são psíquicos e cria uma doença, um problema comportamental grave. E aí a gente vê essas distorções aí na televisão de pastor que acha que o poder é dele, aí ele bota água na boca, cospe na boca dos outros. Vocês já viram isso? Tem todas essas distorções aí. Aí bota a mulher dentro de um vaso, de uma piscina, e as pessoas, para serem curadas, ela fica lá dentro da piscina, porque ela tem poder, a esposa do pastor, e aí jogam a roupa, né? Ela pega, molha a roupa e devolve para a pessoa vestir para ser curada. Já viram isso? Então, essa ideia da vaidade humana, de que tem agora a detenção do Espírito Santo, por isso é cheio de poder. Tem uma igreja aí que é toalha, né? O pastor enxuga o suor e a pessoa se enxuga no suor.
É a interpretação lá de que os objetos de Paulo curavam, né? Mas é porque a pessoa, lá, a ideia lá é da pessoa ter uma vida santa. Paulo tinha uma vida ilibada, né? Então, tudo que Paulo tocava era abençoado. E assim, nós temos que ter tanto cuidado, porque são pessoas que estão usufruindo da boa fé dos outros. E aí é muito irritante até de ver. Mas por que isso acontece? Por conta da vaidade humana. Quem aqui nunca construiu uma mentira tão engendrada? Criança gosta de fazer isso, né? Mas, olha, e para manter agora aquela mentira de pé, o que é que faz? Outra mentira. E aí, para manter a outra mentira, e aquilo cria uma cadeia de mentiras, né? E a pessoa vira um verdadeiro mentiroso. Então tem que fazer formas e formas para poder viver isso. Algumas coisas são ensinadas de maneira muito complicada em igrejas. Eu fui uma vez numa igreja, eu estava numa casa uma vez e uma pessoa passou e disse: ô pastor daquela casa, né? Fulano está endemoniado. De novo. Aí eu disse: misericórdia, de novo? Só que o que me assustou é que a pessoa disse assim: ó, irmão fulano. Aí eu disse: um crente endemoniado? Se está endemoniado, não é crente, né, irmãos? Porque não tem o quê? O Espírito de Deus. Nós vamos ver também isso lá na frente em Efésios, quando nós falarmos sobre o selo do Espírito de Deus. Isso foi mesmo? Corri, aí ele disse assim: você vai lá comigo? Eu digo: vou. Aí quando eu cheguei naquela casa, meus irmãos, as interpretações pessoais, né? Tinha uma irmãzinha orando, eu tenho certeza que ela tinha muito boa intenção. Aí ela fazia assim, ó. Aí a gente brincou depois, chamou de escavadeira espiritual. Eu digo: meu Deus, na cabeça dela, aquela mentira é uma verdade plena. Como é difícil ver isso. E o pastor acreditava que a garganta do rapaz tinha sido tomada pelo diabo. Olha, você sabe qual a conclusão dessa história? A gente orando ali, eu fiquei no canto, né? Eu digo: misericórdia, meu Deus. Essa aí foi a coisa mais simples que eu achei lá. Mas esse pastor, num desespero para tirar aquele espírito maligno, mas eu comecei a achar estranho. Eu disse: tem alguma coisa errada aqui. Aí eu pedi a ele: eu posso orar? Ele disse: pode. Eu quero ver resolvido isso, né? Ou seja, uma pessoa sem vaidades, né? Aí eu impunha a mão sobre o rapaz, orei, e ele continuou. Ele falava uma palavra assim como: calma-se, calma-se. Eu digo: eu nunca vi nenhum diabo com esse tipo de nome, calme-se, né? Aí eu disse: calme-se, calme-se, e ficava assim meio... Eu digo: meu Deus, o que é isso? Ele: a senhora é a esposa dele? Sou. Esse rapaz tem algum problema de saúde? Não, pastor, não, ele é saudável, ele só tem uma diabetes alta. Eu digo: minha irmã, diabetes é um problema de saúde grave. Aí, e como foi que aconteceu? Ele foi caminhar para poder diminuir o açúcar, chegou, tomou a insulina, e na hora que ele sentou para tomar café, o diabo tomou ele. Aí eu disse: irmão, o diabo que tomou ele aí é o diabo da diabetes. Porque pode ser que se eu falar assim: saia no meu nome, o diabo não saia. Mas no nome de Jesus não tem diabo que aguente. Isso aí não é espiritual, não, meu irmão. Aquele rapaz estava há tanto tempo com diabetes, e naquela igreja, por conta das interpretações distorcidas, ele estava vivendo uma complicação, vivendo como se fosse um endemoniado, coitado, dentro de uma igreja, sem ele ser endemoniado. Sabe quem foi que tirou o diabo dele? O SAMU. Agora vocês precisavam ver a cara do pessoal do SAMU quando chegou. É por isso que muita gente odeia crente, odeia igreja, por causa das distorções de não saber quem é o Espírito, quem é Deus, como é que funciona, o que é ser espiritual, qual a sabedoria espiritual, qual a sabedoria divina. O pessoal do SAMU olhou, quando viu o pessoal com Bíblia na mão, chegou com uma raiva, assim, como diz assim: eu já vi isso aqui acontecer. Pronto, botou uma injeção nele apesar dele ser diabético, mas a diabetes, ele caminhou e tomou insulina, desceu tanto, ele chegou numa hipoglicemia séria, entrou em convulsão, que era o que ele estava tendo, era uma convulsão. Imaginem, parecia que era um diabo, né? Então, ter cuidado com as interpretações, ter cuidado com o que é que a gente pensa de Deus,
saber quem é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é uma pessoa, a gente vai discutir isso durante essas EBDs. É uma pessoa, ele tem esse poder de amar, de sentir, de discernir, de consciência própria, de direção própria. O Espírito de Deus é uma das 3 pessoas da Trindade, um só Deus, mas 3 pessoas distintas. E aí a gente vai fechar o estudo das pessoas de Deus com o estudo do Espírito de Deus, com a interpretação bíblica. Essa é a interpretação correta de quem é Deus. É o que a Bíblia diz quem é o Deus Pai, é a Bíblia diz quem é a pessoa de Cristo, e é o que a Bíblia diz quem é o Espírito. Tendo cuidado do que a Bíblia diz mesmo e não daquilo que eu entendi que a Bíblia disse, não é? Que Deus nos abençoe. Vamos terminar a EBD agora. Vamos ficar de pé e vamos orar.